Recentemente, na madrugada do dia 3 de janeiro de 2026, o ditador venezuelano Nicolás Maduro foi capturado por forças americanas e levado para julgamento nos Estados Unidos. Como isso aconteceu e qual será o resultado dessa operação? Irá a Venezuela se libertar do regime chavista? É isso que iremos explorar nesse vídeo. Em 1999, Hugo Chávez tomou posse na Venezuela após o descontentamento causado pela crise do petróleo na década de 80, que expôs também a corrupção do Estado tradicional venezuelano. Sim, a Venezuela era considerada um país rico, mas com o tempo, com as maiores reservas de petróleo do mundo, a economia do país passou a girar em torno desse recurso, o que tornava o país instável e vulnerável a crises. Apresentando uma luta contra aquele sistema e a luta pela igualdade, Hugo Chávez é eleito e muda a história da Venezuela para sempre. Apesar de romper com a política tradicional, o principal defeito do país não é resolvido, mas sim aprofundado. A Venezuela funcionaria apenas com base no petróleo, pois era a forma mais fácil de arrecadar para redistribuir em políticas populistas. Principalmente a partir da segunda metade da década de 2000, ocorreram ondas de expropriações. Primeiro das empresas internacionais de petróleo e energia, e posteriormente, no final dessa década, ocorreram confiscos de pequenos comércios, como supermercados, frigoríferos e fazendas, por descumprirem a função social, pois com a inflação os comerciantes são obrigados a aumentarem os preços. Inflação e declínio econômico esses causados pela redução do investimento público, que agora era o único do país, já que a iniciativa privada foi destruída em detrimento do populismo. Com isso, as infraestruturas do petróleo são sucateadas, e a oscilação do preço da commodity faz com que o país mergulhe em uma crise sem precedentes. Com o tempo, o que restou foi um Estado que busca formas criativas para se financiar, por vezes com contrabando de petróleo, por vezes com o narcotráfico, com o país sendo um dos principais produtores de drogas. Obviamente, nenhuma economia vive só disso, e a população do país é a que mais sofre, com uma taxa de pobreza de 78%, sendo que 56,8% é extrema, salário mínimo de $2, convertendo as moedas, e uma inflação acumulada de 172% do começo até abril de 2025. Tudo isso faz com que os venezuelanos deixem em massa o país, fazendo com que só o Brasil receba 94 mil pessoas do país em 2024. Com isso, dá para perceber que a Venezuela é um país extremamente pobre e a situação não era nada boa com o presidente Nicolás Maduro, que tomou posse em 2013, quando seu antecessor morreu. Essa posse já foi acusada como sendo fraudulenta, com a oposição alegando irregularidades na eleição convocada. Acusações de fraudes também ocorreram nas duas eleições seguintes, ambas notoriamente fraudadas. O episódio mais recente foi a eleição de 2024. Segundo a apuração paralela da oposição, Edmundo Gonzalez teria ganhado com 65 a 70% dos votos, enquanto segundo a contagem oficial, Maduro ganhou com 51,2%. Com a população se revoltando e fazendo inúmeros protestos, mas sendo sempre reprimidas pela guarda bolivariana. Desde então, a situação nunca se acalmou de fato no país, o que nos leva a 2025, ano em que Donald Trump pressionou o ditador, ameaçando a intervenção e puxando-o para a mesa de negociações. Pressões essas respondidas com dancinhas do ditador. No final do ano, os americanos começam a atingir embarcações venezuelanas que estavam carregando drogas no Caribe, e evoluíram para neutralizações em solo, até que no dia 3 de janeiro ocorreu a principal operação. Tudo começou com relatos de explosões em Caracas, que estava sendo bombardeada na madrugada por volta das 3 da manhã no horário local. Minutos depois, a Força Delta, unidade de operações especiais americana, provavelmente desembarcou de helicóptero próximo à casa do ditador, que foi surpreendido enquanto dormia com a primeira-dama, que foram capturados. Em cerca de meia hora, Nicolás Maduro estava algemado e vendado no helicóptero a caminho do navio americano USS Woodman, no Mar do Caribe. Posteriormente, ele foi levado para o Centro de Detenção Federal no Brooklyn, onde permanece preso e aguardando julgamento por crimes relacionados ao tráfico de drogas e corrupção. Vale lembrar que não há mandatos internacionais, mas sim um mandato dos Estados Unidos, que pode ser cumprido porque o governo americano não reconhece Nicolás Maduro como um chefe de Estado, mas sim como líder de uma organização criminosa, o Cartel de los Soles. Dessa forma, legalmente os Estados Unidos não estão em guerra apesar dessa operação,
mas na prática há uma série de limitações, já que não foi necessária a autorização do Congresso. Os americanos não poderiam formalmente administrar a Venezuela, por exemplo, mas apenas impor a sua vontade por meio de mandatos. Bom, e o que acontece com o povo venezuelano? Basicamente nada, pelo menos no curto prazo. No dia que ocorreu a operação, muitos venezuelanos comemoraram, achando que os dias de opressão haviam terminado e Trump empossaria a oposição no governo venezuelano. Na prática, pelos motivos que eu falei anteriormente, o que Trump fez foi focado apenas no Maduro por enquanto. E apesar dele ter falado que iria tomar o controle do país, aquilo foi usado apenas para obter uma posição agressiva nas negociações. Aparentemente, o que vai acontecer é que Trump vai permitir que a vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues, permaneça no poder caso ela obedeça à vontade americana, o que pode significar uma transição democrática, mas não necessariamente. O foco de Trump é fazer com que a Venezuela volte a produzir petróleo, assim inundando o mundo com esse recurso e reduzindo o preço consequentemente, segundo as palavras dele. Isso faria com que a Rússia basicamente quebrasse, já que é sua extração que sustenta o esforço nas trincheiras da Ucrânia. Resumindo, os venezuelanos provavelmente não verão uma democracia assim tão cedo, e se ela vai acontecer ou não depende da vontade política de Trump. Ele poderia, por exemplo, simplesmente forçar a transição com a execução desses mandatos contra figuras chaves do governo, e em um estágio mais avançado, conseguir permissões do Congresso para intervir com tropas. O fim do regime venezuelano é tão difícil porque a oposição não tem nenhuma institucionalidade, então qualquer mudança teria que ser feita por meio da violência. E a população paupérrima do país não está em posição de fazer uma grande revolução. De qualquer forma, as negociações estão ocorrendo entre o Trump e a nova líder. Então, levando em conta que o Trump sempre faz as ações pela metade, a Venezuela não vai mudar, já que isso não foi o suficiente. A vice do Maduro já formou o novo governo e os militares ainda estão com ela. Mas, de qualquer forma, isso foi positivo, mesmo que não seja tão bom quanto imaginavam. Foi algo mais simbólico por enquanto. Para mim, pelo menos, que cresci ouvindo falar sobre Nicolás Maduro e seu regime, é no mínimo interessante ver ele algemado em um helicóptero americano. E acredito que para os venezuelanos também. Bom pessoal, esse foi o vídeo, se inscrevam no canal e até mais.